Professora, a senhora vai disponibilizar esse slide para a gente poder baixar? Já está lá no live já, tá? Esse material. Coloquei ontem. Estão conseguindo ver? Tá ok, gente? A imagem? O áudio? Tá ok. Então vamos lá. Tô vendo nada. Tá ok. Agora nós vamos falar sobre palpação obstétrica da altura uterina, tá? O que a gente faz com essa palpação obstétrica da altura uterina? Que, inclusive, a gente já falou sobre ela em sala de aula, né? A gente vai identificar o crescimento fetal, diagnosticar algum desvio de normalidade a partir da relação entre a altura uterina, né, e a idade gestacional, e identificar a situação fetal, se ele está longitudinal, se ele está transverso. E aí, como que nós vamos fazer essa palpação fetal? A palpação obstétrica deve ser realizada antes da medida da altura uterina, né? Deve iniciar pela delimitação do fundo do útero. Vocês conseguem lembrar que a gente falou em sala o fundo do útero, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas estou tentando fazer aqui. Do fundo do útero, né? Bem como de todo o contorno dessa superfície uterina, entendeu? A identificação da situação e da apresentação fetal, ela é feita por meio de uma palpação para eu identificar qual a posição que esse bebê está. Na prática, o que nós vamos fazer? Acho que travou aqui. Aqui, na prática, nós vamos fazer uma manobra chamada manobra de Leopold, tá? Como que é o passo a passo? Delimite o fundo do útero com a borda cubital de ambas as mãos, tá? Essa região. Delimite o fundo do útero com as bordas cubital. Deslize a mão do fundo do útero, tá? Até o polo inferior do útero, que é ali mais próximo à vagina, tá? Então, você vai delimitar com a borda cubital, que é essa região da mão, o fundo do útero, descer... Não tá aparecendo os slides não, professora. Não? Deixa eu voltar, então. Peraí. Apareceu. Ótimo, vamos lá então. Que eu estava falando sobre a manobra de Leopold. O que nós vamos fazer? Delimite o fundo do útero com a borda cubital, né? Que é essa região aqui da mão. Você vai delimitar o fundo do útero e contornar todo o útero até chegar na parte inferior, que é ali próximo à vagina, tudo com a região da borda cubital. E ali nós vamos explorar a mobilidade do polo. A gente vai fazer um movimento de C, já lá embaixo, tentando explorar a mobilidade do polo, tá? Eu vou aqui pegar um material para ver se vocês conseguem identificar melhor. Só um minuto. Estão vendo? Sim. Tá. Então, aqui, o que é a borda cubital das mãos? Essa parte aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa parte do dedo mindinho, tá? Aí eu vou delimitar o fundo do meu útero, lembrando, ó, o polo cefálico, a cabeça desse bebê tá aqui para baixo, né, na parte inferior, vocês já conhecem essa peça. Depois que eu delimitar aqui, eu vou com as duas mãos, tô fazendo só com uma, porque eu tô segurando aqui, eu vou contornar, então eu estaria contornando com as duas mãos até chegar na parte inferior. Chegando na parte inferior, vou fazer um movimento de C com a minha mão e vou localizar aqui o polo cefálico, tá? Localizando o polo cefálico, eu vou conseguir identificar se tem mobilidade. Geralmente, quando esse bebê ainda está alto, vai ter uma mobilidade com o polo cefálico, com a cabeça dele. Quando ele está bem fixo, eu não consigo mais movimentar,
Tá ok? Eu não consigo mais movimentar, eu percebo que ele está bem fixo. Essas imagens aqui, elas vão mostrar para vocês um pouco disso. Aqui tem o primeiro tempo, o segundo tempo. Olha só como está a posição. Conseguem ver? Visualizar? Ela está indo lá, né? Com a borda cubital. Ela localizou o fundo do colo, o fundo do útero, tá vendo? Localizou o fundo do útero e agora está descendo já com as mãos lateralizadas, fazendo o contorno. Terceiro tempo, mão em posição de C, localiza o quê? Localiza o polo cefálico e vê se tem mobilidade ou não. Quarto tempo, eu vou identificar para onde está, né, o dorso, para onde está a face desse meu bebê, tá? E aí, dentro da manobra de Leopold, eu preciso identificar qual é a situação fetal. Quais são elas que eu posso identificar? Eu tenho a longitudinal e a transverso. A longitudinal, ele vai estar, né, nessa posição que ele pode tanto estar cefálico ou não. O que é uma posição cefálica? É quando esse meu bebê, ele está com o polo cefálico para baixo. Então, longitudinal e transverso, ele vai estar transverso na barriga. Então, eu vou sentir que os pés estão para um lado e o polo cefálico está para o outro, tá? Então, se ele está longitudinal, ele já está numa posição propícia, né, ali para o nascimento de parto fisiológico. Já o transverso, não, ele ainda precisa fazer o giro e se movimentar. Ainda sobre tipos de apresentação fetal, nós temos a cefálica ou pélvico. Ou seja, esse meu bebê, ele pode estar longitudinal. Estando longitudinal, ele pode estar cefálico ou pélvico. Cefálico, com a cabecinha para baixo, né? E pélvico, com a cabeça para cima e os pés para baixo, tá? Alguma dúvida até aqui sobre a manobra de Leopold? Professora, Oi. então essa manobra ajuda a posicionar o bebê no local certo, igual essa posição, ela está em transversal. Essa manobra ajuda a colocar ele no lugar certinho, igual essa está longitudinal, nessa posição? Não, essa manobra não é para a gente fazer nenhuma mudança na posição e na situação que o bebê se encontra. É só para a gente identificar que posição que ele encontra. Se ele estiver transverso, ele pode fazer o giro, mas de forma natural, entendeu? Eu só vou palpar, identificar a situação fetal e descrever isso na minha consulta. A palpação, manobra de Leopold, situação Tá travando fetal. muito, professora. Oi? Vocês precisam desligar os microfones e o vídeo de todo mundo para não travar. Quanto mais microfone e vídeo tiver ligado, mais trava. Tá? O meu tá normal aqui, tá travando não. Eu tô ouvindo. Tem alguém aí? Professora, Oi. o parto na posição pélvica, ela é mais difícil do que na posição, quando o feto está na posição normal? É sim, tá? O parto pélvico, ele pode acontecer, né? Algumas mulheres acabam já chegando na maternidade e o bebê está em posição pélvica, né? Situação pélvica, mas é um processo bem mais doloroso, tá? Mas ele pode acontecer. Ele tendo uma equipe capacitada para isso, acontece o parto, tá? Tem uma posição, tem uma posição específica para acontecer esse parto? O parto pélvico? Isso. Então, uma das posições que mais favorece o parto pélvico é a posição de 4 apoios. A gente fez ela em laboratório, vocês lembram? Sim. Pois é, a posição de 4 apoio, ele facilita o parto pélvico, tá? Pode ser menos
Tá? Ah, sim. Não, tudo bem, professora. Obrigada. De nada. Gente, sobre a técnica da altura, da medida da altura uterina, a gente falou já em sala de aula, então eu vou só falar um pouco mais. O material tá lá, tá? Daqui a pouco a gente já vai encerrar para não ficar muito extenso. As internets às vezes não suportam tanto, tá? A gente vai encerrar um pouco. Então, a medida da altura uterina, ela se constitui, algumas técnicas que eu já falei para vocês, algumas em sala de aula, é com a fita métrica, né? Então, a gente vai pegar essa fita métrica e vai colocar entre os dedos, mostrar para vocês com essa espátula. Ao invés de eu segurar a fita métrica com o dedo indicador e o polegar, de eu segurar assim, eu vou fazer com que ela corra entre os meus dedos. Então, eu vou segurar aqui, ó, o dedo médio e o dedo indicador para que ela corra. Olha o que eu vou fazer com ela. Eu seguro, eu vou colocar essa minha fita firme no fundo do útero e depois eu venho com ele girando aqui, ó, o meu dedo descendo até chegar na parte inferior. E aí eu vou ter a minha medida da altura uterina, tá ok? Eu vou tentar fazer um vídeo medindo uma altura uterina e vou compartilhar com vocês para ver se vocês conseguem entender um pouco. Mas não é nada complicado, tá? Não tem segredo. Pegou a fita, você firma ela no fundo aqui do útero e você desce até a parte inferior, tá ok? Bora lá. Olha só, olha essa imagem aí. Vocês estão conseguindo ver aí o slide? Sim. Essa é a imagem de uma medição de altura uterina. Olha lá, detalhando lá onde que tá, como que ela tá firmando a fita. Tá entre os dois dedos, tá vendo? Essa é a imagem, tá? Aí, gente, nós vamos falar também sobre a ausculta dos batimentos cardíacos, tá? Que é o que a gente chama de BCF. Alguém conhece esse aparelho? Não, nunca ouvi, não. Isso aqui é um detector fetal, um sonar, tá? Como que se utiliza ele? Ele é a pilha, tá? É a pilha. Aqui a gente liga, tem o botão de ligar. Ligou. Eu tenho... Dá para ver? Tá travado. Ah, tá. Vou esperar. É porque não tá focando nele. A senhora tem que fazer menos movimentos possíveis com a mão. Tá parado ele. Agora focou. Olha só. Tá vendo? Aí eu ligo ele. Aqui eu posso baixar ou aumentar o volume. Essa parte aqui eu vou retirar. Aqui eu coloco um gel, tá? Disponível. Aí eu venho na barriga da mulher. O meu tá travando. E vou tá. Não dá para vocês ouvirem, eu estou colocando aqui só para vocês verem. Mas o que vocês conseguem ver que está aparecendo um número? Não, não tô vendo, não. O meu tá travado. Tá. Mas, enfim, é algo muito simples. Você vai... Não é complexo. Ele tem que estar com a pilha e você vai posicionar na barriga da mulher. Se o bebê estiver mais alto, você já vai lá na parte superior da barriga. Se ele estiver mais baixo, for na... Oi? Uma foto e manda lá no grupo para a gente ver. Tá, vou O áudio mandar. da... Ou então o vídeo... Brenda e da Jane tá aberto. Tá, eu vou tentar mandar, Alana, um videozinho bem curtinho de como utiliza ele, tá bom? Pra mim tirar aqui a gordura.
no WhatsApp mesmo para vocês. Mas aí o que a gente faz? A gente vai constatar a cada consulta a presença do ritmo, da frequência, da normalidade desses batimentos. E o que é considerado normal? É uma frequência cardíaca fetal entre 120 Mãe, encosta a minha porta aí. a 60 minutos. Tem algumas técnicas, né? Mas isso aqui são longos, aí depois dá para vocês darem uma lida. Posicionar a gestante em decúbito dorsal, com o abdômen descoberto, né? Identificar os dois. Desliga o áudio, por favor. Segurar, né? O estetoscópio. Encoste. Jeane, desliga seu áudio. Ah, eu não sei desligar áudio, não. Tá. É só Gente, apertar para em desligar cima o áudio, dela, vai aparecer uma câmera e um áudio. Aperta no áudio. Isso. Olha só, vocês conseguem ver que tem um desenho aí de algo que essa mulher está posicionando na orelha? Conseguem? Sim, tô vendo. Sim.